Seja bem-vindo, estou de volta aí. E nesse vídeo a gente vai dar sequência ao assunto circuitos trifásicos, que é a introdução daquilo que a gente vai usar na nossa série de eletrônica de potência, certo? Exemplo do que eu fiz no vídeo passado, eu vou deixar aí na descrição. Você vai olhar aí embaixo e você vai ver os links para o fundamento matemático, que são os números complexos, né? A gente tem vídeo no canal sobre isso e eu vou deixar aí na descrição. Quem tiver alguma dúvida, está disponível lá. Também vou pedir para você que se inscreva no canal, deixe seu joinha aí, o seu comentário que ajuda a divulgar. Bom, eu vou fazer uma pequena revisão do que a gente viu no vídeo passado, né? Para poder dar sequência no assunto aqui. Então, no vídeo passado a gente viu uma conexão em estrela do gerador. A gente tinha 3 fases com um ponto em comum, desse jeito aqui. E esse ponto é o neutro. A gente viu que a corrente que circula pela linha é igual à corrente que circula pela fase. Então, é o mesmo fio, né? Então é a mesma corrente. Já a tensão entre dois pontos da linha era igual à raiz de 3 da tensão da fase. Para deduzir essa equação, a gente aplicou a lei de Kirchhoff em uma das linhas aqui. Você pode fazer a mesma coisa nessa malha ou nessa malha. Eu escolhi essa, né? Então, aplicamos a lei de Kirchhoff. E a gente fez uma soma fasorial dessas tensões. Fazendo a soma fasorial, a gente chegava à conclusão, né? Essa soma fasorial aqui, a gente chegava à conclusão que a tensão na linha era a raiz de 3 vezes a tensão da fase e que a tensão da linha estava a 30 graus defasada da tensão de fase mais próxima. É isso que está mostrando nesse diagrama aqui. E esse gerador é chamado gerador de 4 fios porque a gente tem, além das 3 fases, o neutro. Tá certo? A gente também viu, né, que na fase, em cada fase, a gente tinha um deslocamento de 120 graus de uma para outra. Então, a primeira 0 graus, menos 120, mais 120. Como essa tensão AB está a 30 graus defasada em relação a EAN, a gente tinha uma fase de 30. E depois, entre cada linha, novamente 120. Então, 150 e 270. Agora vamos ver o que é sequência de fases. Vai ser um termo aí que a gente vai ouvir bastante aí, né? Então a gente tem aqui o nosso diagrama fasorial e nós vamos marcar um ponto aqui, um ponto qualquer, fixo. E a gente vai girar todo esse diagrama completamente, os 3 fasores ao mesmo tempo, no sentido anti-horário. Fazendo isso aqui com esse diagrama fasorial, o fasor A vai ser o primeiro que vai passar pelo ponto P, na sequência vem o fasor B e na sequência o C. Então fizemos A, B, C. Essa é a sequência de fase para esse caso aqui, A, B, C. Agora vamos supor que eu escolho um outro ponto, eu marque, por exemplo, esse ponto aqui. Qual é a sequência de fase em relação a esse ponto? Eu vou girar também no anti-horário, só que dessa vez vai passar primeiro o B. Então vai ser B, C e A. Da mesma maneira, se eu fizer um ponto aqui, a sequência vai ser C, A, B. Mas a gente vai usar essa sequência aqui, sequência ABC. Bom, agora a gente vai conectar uma carga no gerador e a primeira que a gente vai fazer é conectar uma carga em estrela no gerador que está em estrela. Então, nós vamos admitir que isso aqui está balanceado. Então, as impedâncias são iguais. E, portanto, a corrente que vai circular pelo neutro é zero. Para entender isso melhor, vamos admitir que a carga não esteja balanceada. Então a gente viu lá no outro vídeo, né, que a gente podia puxar circuitos monofásicos a partir do trifásico. Então a gente vai gerar desequilíbrio quando a gente fizer isso aí. Ainda que eu distribua da melhor maneira possível os circuitos monofásicos entre cada fase, eu não tenho garantia que eles vão ser acionados ao mesmo tempo. Então vai haver um desequilíbrio. Quando essas fases estiverem desequilibradas, o que vai acontecer é que vai haver uma circulação de corrente pelo neutro. Com a carga equilibrada, a corrente no neutro é zero. Certo?
nessa condição que está aqui, né? Então, a corrente de fase no gerador, a gente viu que é igual à corrente de linha, e a corrente de fase da carga vai ser igual à corrente de linha, que é igual à corrente de fase no gerador. A tensão de fase na carga também vai ser igual à tensão de fase no gerador. Por que acontece isso? A gente tem a tensão de fase, quando a gente passa para a linha, né, a gente faz raiz de 3, só que aqui volta cada fase a ficar com 2 novamente. Então acaba voltando para a condição inicial, né? Então veja, eu tenho aqui no gerador, entre o ponto A e B, a tensão EAB. Essa tensão está aplicada em Azinho e Bzinho. Mas aí eu tenho 2 novamente. Então saiu de 2 aqui e voltou para 2 aqui. Então é a mesma tensão. A tensão que eu tenho na fase no gerador é a mesma tensão que eu tenho na fase da carga. Certo? E a tensão de linha, como a gente viu anteriormente, é raiz de 3 vezes a tensão de fase. Certo? Agora vamos conectar o gerador em estrela numa carga que está em delta. Perceba a diferença, né? Aqui a gente tem um ponto em comum e aqui não. Aqui os 3 saem do mesmo ponto e aqui não é o caso aqui na conexão em delta. Tá certo? O que vai acontecer então agora? A tensão de linha, então vamos pegar entre A e B, a gente tem uma tensão de linha que é raiz de 3 vezes a tensão de fase do gerador. Só que essa tensão de linha, entre Azão e Bzão, está aplicada entre Azinho e Bzinho. Então, quem é a tensão de fase no gerador? É igual a tensão de linha que a gente tem aqui, certo? Então, cuidado com isso, né? Isso vai acontecer com todas as outras fases. A tensão de fase na carga é igual à tensão de linha. E a tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase do gerador. Já a corrente, a gente tem a corrente de fase do gerador, que é igual à corrente de linha, porque é o mesmo fio, só que ao chegar nessa conexão aqui, a gente vai ter uma lei de Kirchhoff das correntes aqui, né? Então, quem vai ser a corrente nessa fase? Vai ser a soma fasorial da corrente de linha, Azão, Azinho, com a corrente de fase de Z3, certo? Uma soma fasorial. E não por acaso vai ser a corrente de linha, vai ser raiz de 3 vezes a corrente de fase, né? Quando descobre isso aplicando a lei de Kirchhoff, também vai haver uma defasagem de 30 graus entre a corrente de linha e a corrente de fase mais próxima. A gente vai ver já a demonstração logo mais aqui na frente, a demonstração disso aí. Mas é o mesmo raciocínio que a gente fez para a tensão, né? É exatamente o mesmo, uma soma fasorial. Lá a gente aplicou a lei de Kirchhoff da tensão e aqui a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff da corrente. A gente viu até agora o gerador conectado em estrela. Agora vamos ver o que acontece quando o gerador está conectado em delta. Então o gerador tem essa configuração aqui, as bobinas desse jeito, né? Então está aqui. O que vai acontecer aqui? A tensão de linha é igual à tensão que eu tenho na fase. Mais a corrente de linha é a soma fasorial das outras duas correntes, né? E a gente tem a equação senoidal dela aqui, né? EAB é igual a EAN, que é igual a raiz de 2 vezes o valor eficaz, né? É o valor de pico, aqui, seno de ômega t. Sequência ABC, né? Aquela sequência que a gente viu no outro quadro. EBC, defasado de 120 graus, menos 120 graus, e ECA, defasado de mais 120 graus. Então, a tensão de linha é igual à tensão de fase, né? Isso é claro aqui, né? Essa tensão de fase é igual a essa tensão de linha. Agora vamos ver o que vai acontecer na corrente, né? Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Então eu tenho que o IBA, lei de Kirchhoff das correntes, o que está chegando no nó é igual ao que está saindo. Então eu tenho chegando IBA e tem saindo I Azão Azinho e I AC. Certo?
Então eu vou rearranjar essa equação, eu estou atrás da corrente de linha, né? Então isola o IAzão Azinho e a gente fica com IBA menos IAC. Fasorialmente a gente tem isso aqui. Aqui tem as correntes, né? Na fase, em preto, né? E a gente vai descobrir a corrente de linha. Da mesma maneira que a gente fez lá com a tensão, para eliminar esse sinal de menos, eu vou inverter as letras aqui. Então vai ficar ICA. Isso aqui vai virar um mais, né? Então ficou IAzão Azinho, IBA mais ICA. Então eu tenho o IAC e o ICA é o vetor que é o contrário dele, é o que está em verde. Então eu tinha um ângulo de 120 graus entre esses dois vetores, né? Eu vou ter um de 60 agora, é bissetriz aqui. Tem um de 60 que é o ICA. ICA mais IBA, esse preto com esse verde, somado fasorialmente, vai nos dar a corrente de linha. Então fazemos a soma aqui, vetorial, e a gente viu isso já no outro vídeo, a gente vai ter raiz de 3 sobre 2 de IBA, né? Isso aqui é a projeção desse vetor nesse trecho. Como tem duas vezes, eu vou somar duas vezes raiz de 3 sobre 2. Então vai ter raiz de 3. Então, IAzão Azinho é raiz de 3 IBA, ou seja, a corrente de linha é raiz de 3 vezes a corrente de fase. Fizemos isso aqui para uma fase, fazendo para as outras, né? Defasando 120 graus cada uma, a gente vai ter em roxo aqui para as outras fases. Tá certo? Então a gente vai ter IAzão Azinho, raiz de 3, corrente de fase, menos 30 e depois menos 150 e 90 graus. Tá certo? Bom, espero que tenha ficado claro e a gente volta no próximo vídeo com o exercício de tudo aí que a gente viu. Tá bom?